Abra sua Bíblia comigo, eu quero ler com vocês Juízes, capítulo de número 6. Essa mensagem tem mexido com o meu coração há algum tempo e eu quero compartilhar com vocês Juízes, capítulo 6. Capítulo 6, nós vamos ler o versículo de número 11 a seguir. Para tentar entender o texto, eu vou ler uma leitura mais longa para poder mostrar o que Deus colocou no meu coração. Verso 11 diz: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abias, Rita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. E respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nesta tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga minha oferta e a deponha perante ti. E respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos e uma efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe por cima o caldo, e assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até os dias de hoje está o altar em Ofra que pertence aos Abis-Erritas. Se você puder manter a Bíblia aberta por um momento, vai me ajudar no que eu quero falar contigo. O versículo de número 22 diz assim: Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Esse versículo me assusta, porque ele falou com o anjo, ele pediu um sinal, o anjo fez o sinal, e só agora que ele reconhece é Deus. Eu tenho em Gideão um dos obreiros que não serviria para trabalhar junto comigo no ministério, apesar de ser um herói, de ser um grande homem. Gideão tem todas as condições de ser um incrédulo, murmurador. Ele tem todas as condições de ser um homem ruim para a fé. Por quê? Ele não entende as coisas de Deus, não crê no que Deus vai fazer, ele está sem esperança. Cadê as promessas que meus pais contaram? Mas ele não está dizendo isso para um profeta, ele não está dizendo isso para um pastor, para um líder, ele está dizendo para o anjo do Senhor. Cadê os milagres que aconteceram? Outra coisa que me assusta em Gideão e que parece com alguns crentes assembleianos, que ele não acredita nele. Ele diz: Eu sou o menor na casa do meu pai. Ele não acredita na igreja ou na família dele. Ele diz: A minha família é a mais pobre em Manassés. É um homem que não crê em si, não crê em quem está perto e não crê no seu Deus. Um homem que não se impacta com aquilo que Deus está fazendo. Olhe para mim e preste atenção. Algumas pessoas que estão aqui dentro desse santuário não têm noção do que Deus está fazendo em Ribeirão Preto. Não têm noção do que Deus está fazendo nesta igreja.
Alguém pode referir-se ao pastor Antônio Santana ou ao pastor Jairo, mas a maioria dos senhores não entendem que há pessoas muito mais capazes, com todo o respeito que tem ao nosso patriarca. Pessoas que têm melhor oratória, que têm mais aparência física, que têm mais estrutura econômica, mais conhecimento, e alguém olha e diz: como pode ser Antônio Santana? Talvez vocês já contestaram o próprio Jairo, presidente da igreja. Por que o Jairo? E talvez esse texto bíblico traga para vocês uma orientação clara, que Deus escolhe quem quer. E há um detalhe na escolha de Deus: Deus não escolhe pós a capacitação, Deus escolhe no ventre, antes de nascer. O plano de Deus não é acaso. Deus não está procurando aqueles que se prepararam melhor para usar. Deus não vai nas universidades encontrarem são especialistas em área A ou B. Deus não está procurando como empresa. Deus não quer saber do currículo. Deus não está preocupado se você é pós-graduado, mestrado, doutor. O que Deus tem é maior do que o homem possa entender. Seus planos e seus propósitos são eternos. O que está acontecendo aqui nessa cidade não é capacidade humana, não é propósito humano, mas é capacidade divina. É Deus que tem um plano a realizar neste lugar. Grandes avivamentos aconteceram em cidades pequenas. Grandes moveres aconteceram em lugares simples. Muita gente não entende porque onde está o poder econômico não está o avivamento. Deus poderia salvar grandes empresários. Deus poderia enviar os missionários que fossem filhos dos milionários. Mas Deus vai lá na roça, salva um caboclo que mal sabe escrever o nome, enche ele do Espírito e diz: vou te usar nas minhas mãos. Ele não sabe falar o português, como é que vai falar o espanhol? Mas Deus diz: eu vou te levar, e ele revoluciona nações. Talvez você não me entenda o propósito. E o que eu estou sentindo aqui, irmãos, é a autoridade de Deus, porque o Espírito Santo está enchendo a casa, e isso é Deus. Fala para mim se não tem tudo para dar errado, mandar 2 suecos, acostumados com frio, gelo, que falam um idioma que até hoje poucos brasileiros conseguem falar. Quem é que fala sueco? Manda esses caras para os Estados Unidos, lá dá uma visão para os meninos, e diz: vão para Belém, num país pequeno chamado Brasil. De navio é 3, 4 meses, não tem dinheiro, não tem idioma. Meus irmãos, o lugar de mandar missionário é para o Rio de Janeiro. A capital do Brasil é no Rio. É lá que está a força econômica, política. É lá que puge toda a força desse país. Mas Deus diz: vá para Belém do Pará, uma cidadezinha que não tem nada. Existem homens leprosos andando pela rua, miséria, pobreza, calor de quase 50 graus. Mas Deus tem planos que você não entende. Mas é a sabedoria de Deus que age na onisciência. Quando eu analiso e estudo a história, sabe o que acontece em Belém do Pará, em 1910? Está tendo o ciclo da borracha. Todos os nordestinos estão saindo do Nordeste, indo para o Norte para ganhar dinheiro com a borracha. O grande e magnífico teatro de Manaus é fruto do ciclo da borracha. A riqueza da roça não é soja, não é café. A riqueza do campo não está em laranja, mas é borracha que sai da seringueira. O que tem a ver isso, pastor? Talvez agora você vai entender o que está acontecendo em Ribeirão Preto. É no ciclo da borracha que os migrantes vão para ganhar dinheiro, porque o Brasil, em 1910, é um Brasil rural. Não tem prédios, não tem indústrias, não tem gente rica, mas na roça está começando a levantar fazendeiro. E aí saem os nordestinos para ir trabalhar lá no norte. O que acontece alguns anos depois? A borracha perde o valor, não tem mais como exportar, não tem como ir. E fica aqueles milhares de trabalhadores no norte sem serviço. Mas Deus já tinha antecipado. Mandou 2 homens cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho. E o que eles alcançam? Os nordestinos, desempregados, sem trabalho, fora da sua terra, com a mensagem de salvação. Ele não sabe falar muito, ele fala meio enrolado. Jesus salva, Jesus vai batiza com o Espírito Santo, Jesus vai levar para morar no céu, Jesus cura. Ele não entende, mas sente que a glória de Deus está ali, e começa Jesus a salvar aqueles caras.
É tão linda essa história. Porque a das igrejas assembleianas mais antigas do Brasil está no Ceará. Porque o cearense volta cheio do Espírito Santo para a sua terra. E quando ele chega no Ceará, batizado no Espírito Santo, o que ele faz com a sua família? Eu conheci Jesus, não trouxe dinheiro, mas trouxe Jesus. E Jesus começa a salvar cearense. Vem a grande seca de 1920 e pouquinho. E o que acontece com o cearense, batizado com o Espírito Santo? Salvo em Cristo, não tem o que comer, não tem o que beber. Acabou tudo. Mas está acontecendo algo estranho. Uma tal de São Paulo, capital, está tendo muito trabalho, muito emprego. E lá vem os nordestinos de pau de arara, mas vem no pau de arara falando em língua, vem no pau de arara pedindo graça a Deus, e começa a entrar nas fábricas, começa a entrar nos canteiros de obras. São peões que mal sabem ler e escrever, mas dentro da obra tem também engenheiro, tem também algumas pessoas melhores, e a glória de Deus começa a queimar dentro dos porões daquelas obras. Ei! Os meus pais da fé eram analfabetos. Os homens que construíram a estrutura do pentecostalismo brasileiro não eram homens acadêmicos, não frequentaram seminários, não conheciam Bíblia ao ponto de condenar a teologia, mas conheciam a glória de Deus de perto, e foram esses homens que Deus levantou. Aleluia, aleluia. É muito legal ver Jesus fazer ao contrário do que eu faria. Ele sabia que eles viriam para cá, e aí então a salvação começa dentro das construções civis. Mas Deus está olhando lá na frente, porque Deus não trabalha só comigo, Deus trabalha com gerações. Deus não está trabalhando só com o indivíduo, Deus está trabalhando com gerações. Seus filhos serão poderosos em Deus, seus netos serão poderosos em Deus. Coloque a mão sobre alguém que está do seu lado, por favor, com temor e respeito. Aleluia. Diga para ele: o que Deus está fazendo é maior do que você pode ver. Diga para ele: o que Deus está fazendo é maior do que você pode ver. Já tem gente murmurando e não está entendendo por que esse grande santuário. Mas o Espírito Santo vem ao teu encontro para dizer: creia que Deus está trabalhando para algo grande nesta nação. Eu estou sentindo o fogo de Deus queimar a minha alma. Acredite no que eu estou dizendo. Esse lugar será tomado pela glória de Deus. E os murmuradores vão saber que Deus trabalha com propósito e não com acaso. Me perdoe se na inauguração eu não posso contar bênção e ser um homem cheio de milindres, mas eu quero dizer o que Deus está colocando no meu coração. Muitos lares dessa região murmuraram desta obra, não acreditaram no que Deus estava fazendo, mas o Senhor vem ao teu encontro para dizer: eu tenho planos, eu tenho propósitos para a salvação de milhares. Quantos crê que Jesus vai salvar milhares? Aleluia. Milhões serão alcançados nesse país. A crise desse país, irmãos, ela é mais espiritual do que política. A crise desse país é muito mais espiritual do que partidária. Eu não estou preocupado com Bolsonaro nem com Lula, mas eu estou preocupado com o plano de Deus para essa nação. O Senhor fará algo grande nesse país. Nós seremos a última grande nação de evangelista antes do arrebatamento. Levante a mão, porque Deus vai transformar a vida de alguém aqui. O Senhor está preparando os nossos meninos. Que coisa forte. O Senhor está preparando os meus filhos. O fogo vai sair desse país e vai invadir nações através dos nossos filhos. Eu tenho um garoto que é formado, é arquiteto, e Deus o levou para Orlando, nos Estados Unidos. Sua esposa é formada em TI, está para fazer mestrado em Orlando. No dia 12 de dezembro do ano passado,
Eu fui em Orlando e tomei nos braços a minha primeira neta, uma pequenininha, Sofia. E quando eu levantei aquela criança dentro daquela maternidade, naquele país, primeira coisa que eu pensei, como é que a vida passa rápido? Pastor Santana, é rápido demais. É ontem que eu era um menino sonhando em ser pregador. E agora eu estou nos Estados Unidos com uma criança no braço dizendo é minha neta. Eu não tenho cara de vô, eu não sou vô, eu sou tio. Mas quando eu pensava nessa história da vida, o Espírito de Deus veio ao meu encontro e diz, essa menina, ela é americana, mas a sua educação é brasileira. Ela fala inglês e vai estudar entre os americanos, mas o fogo que vai arder nela é brasileiro. Essa criança, aleluia, 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 vai ser uma americana diferente. Mas eu estava lembrando, Jesus me salvou numa favela. Jesus me salvou num templo de madeira, de piso vermelhão, dentro da favela aqui em Campinas. Eu era um moleque perdido, destinado à droga, destinado a qualquer lugar ruim. Mas Jesus foi lá e me arrancou, me batizou com o Espírito Santo e disse, eu tenho um plano na tua vida. Pegue na mão de quem está do teu lado, porque Deus vai visitar alguém aqui no íntimo. Pegue na mão, eu sou homem de Deus e tenho autoridade para dizer, pegue na mão dele. O Senhor vai visitar no profundo, aleluia. Eu estava ali pensando, quando há 35 anos, naquela favela, Jesus salvou um moleque e diz, eu vou te usar nas minhas mãos. E agora eu estava dentro dos Estados Unidos, com uma americana nos meus braços, meu filho cheio do Espírito Santo, minha nora cheia do Espírito Santo, e o quarto daquela maternidade estava cheio de crente batizado com o Espírito Santo, e dizendo, Deus, toma a Sofia nas tuas mãos. Se você entendesse o plano de Deus, você não murmuraria, mas olharia para tudo isso e dizia, glória seja dada ao nome de Jesus, porque Jesus tem coisa grande para fazer. E eu quero terminar, diga-me por favor, por que Deus escolhe Gideão? Não tinha gente melhor do que Gideão dentro de Israel? Sacerdote, escriba. Não tinha um profeta para Deus usar? Pelo menos um soldado. Gideão não tem nenhuma qualificação visível, mas Deus vê o que eu não vejo. Deus não está preocupado com o que você está crendo, porque o plano dele é maior do que a sua mesquinha vontade. O plano de Deus é maior do que você pensa que é. O que Deus está dizendo a Gideão, eu vou te usar, e porque eu estou na tua vida, você vai libertar Israel. Ei! Fique em pé, por favor. Verso 14. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa sua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Eu gosto da versão, a NVT, nova versão transformadora, porque ela não diz vai nessa tua força, mas ela escreve exatamente assim o original, Jairo. Vai com a força que você tem. Vai com a força que você tem e você vai livrar Israel das mãos dos medianitas. Sabe o que Deus está dizendo àquele menino? Se eu precisasse de algo mais, eu sei aonde encontrar. É com a força que você tem que eu vou livrar Israel. Se você entendesse, né, que o questionamento nosso ainda continua o mesmo de Gideão. Eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Mas o Senhor Deus vem ao encontro de alguém para dizer, com a força que você tem, com a força que você tem, as coisas vão mudar na tua casa. Com a força que você tem. Quem pode receber a palavra, levante a mão lá em cima para dar um brado de glória a Deus. Aleluia. Oh meu Deus.
Se o diabo está querendo te humilhar, eu quero que você abra a boca hoje e diga: é verdade, eu não sei, eu não tenho, eu não posso, mas se Deus quiser fazer, eu quero ver quem vai impedir, porque com a força que você tem, o Senhor vai fazer coisa grande. Quem recebe esta palavra e pode abrir a boca para dar glória a Deus. Eu quero terminar. Tem crente batizado com o Espírito Santo aqui, me ajude. Levanta a tua voz, eu quero ouvir. Levanta, solta a tua voz e glorifica a Deus. É com a força que você tem que o Senhor fará milagres. O grande segredo é entender que você não é capaz mesmo. Pare de querer comprar diploma. Pare de querer exibir o seu anel. Pare de querer mostrar que você é. Mas entenda, se você não é e Deus te escolheu, Ele vai te dar graça. Porque o que faz a diferença é a escolha dEle. Quem pode fechar os olhos, que está entendendo o mistério aqui, feche os olhos. Feche os olhos, vamos esquecer esse grande santuário. Feche os olhos. É isso, entre na presença de Deus. Eu só quero que você abra a boca e diga: Senhor, se tu quiseres me usar, eis-me aqui. Abre essa boca grande e diz: se tu quiseres, aleluia. Solta a tua voz e diga: se tu quiseres. E o Senhor virá sobre ti. E quando o diabo disser que você não tem, você vai abrir a boca e dizer: é verdade, eu não tenho. E quando o diabo disser: você não consegue conjugar o verbo, diga: é verdade, eu não consigo conjugar o verbo. Mas abra a tua boca e diga bem alto: Ele me chamou, Ele me chamou, Ele me chamou. Foi Ele que me chamou.